Saudações a todos aqueles que me acompanham aqui nesse canal. Meus agradecimentos fraternos, minha gratidão antecipada a todos aqueles que estão dedicando seu tempo, né, para compartilhar comigo um pouco dessa cultura. Hoje, a sexta aula sobre alquimia, né? A nossa alquimia, todos sabem, ela é chamada alquimia holística e funcional, certo? Ela é holística porque nós estamos abrangendo todas as situações possíveis, em todos os vieses, né? E possibilidades que um alquimista possa atuar. E ela é funcional porque ela é prática. Não adianta você aprender, né? Ser um grande sábio em qualquer matéria e não aplicar o mínimo, tá certo? Ela só vale quando você aplica. Só relembrando, na última aula, a quinta aula, nós falamos sobre os alquimistas, esses estranhos seres, né? Quem eram os alquimistas e como eram vistos, e quem são os alquimistas hoje. Nós comentamos na última aula isso. Eu tenho um roteirinho aqui que eu sigo, que eu vou disponibilizar depois para quem me pedir. Eu mando em PDF, mando em arquivo PDF, tá certo? É um roteiro que eu sigo aqui para as aulas, né? É um roteiro dividido aqui aproximadamente em 60, 70 partes, tá certo? Eu creio que nós teremos umas 30 aulas, mais ou menos, sobre esse tema, né? Quem são os alquimistas hoje? Os alquimistas antes, se comparado com os alquimistas hoje, esse antes que eu digo, vamos pegar lá na Idade Média, eram seres ocultos, né, que não podiam aparecer, e quando apareciam, sempre estavam em busca da pedra filosofal ou de transformar chumbo em ouro para se abrigar, principalmente da igreja. Muitas vezes eles eram amparados por algum rei, algum príncipe, um nobre, né, que os protegia na esperança de que um dia aquele alquimista fosse pagar essa proteção em ouro, em metal precioso. E muitos alquimistas, inclusive, depois acabavam morrendo nas, nas masmorras, nos calabouços, né? Tá? Porque o nobre queria realmente esse ouro que acabava não vindo, tá certo? Os alquimistas hoje. Aí vamos jogar esse alquimista, sai da Idade Média, vem para a Idade Moderna, e você vai ter uma transformação no alquimista, inclusive no jeito de falar, no jeito de seu comportamento e nas vestes, né? As vestes perduraram bastante, até que atualmente você tem, hoje, os alquimistas transitando no meio da população normal, homens e mulheres normais, alquimista não é só homem, né? Tem muita mulher alquimista, talvez até mais mulheres do que homens, tá certo? E no dia a dia você não usa nenhuma roupa extraordinária. Quando em trabalho alquímico, o alquimista pode sim utilizar um manto, né? Um manto negro, com algum tipo de bordado, com alguma imagem que ele trabalhe, né? E tudo isso nós vamos ver futuramente o porquê dessas cores no trabalho do alquimista, tá certo? Mas são pessoas extremamente comuns, que se misturam com a população e que têm os seus estudos reservados dentro de casa ou fora, em seu laboratório, né? Que é muito comum isso. O importante é você ter em mente que o alquimista, o espírito do alquimista, ele continua vivo, tá? Ele não sumiu da face da Terra. E outro fato que eu reputo importante, é uma observação, você pode ser, para se dedicar à alquimia, você pode ser católico apostólico romano, você pode ser católico ortodoxo, você pode ser budista, você pode ser da corrente pentecostal, neopentecostal, tá certo? Que são chamados evangélicos, né? Ou os protestantes, tá certo? Você pode ser espírita, você pode ser kardecista, umbandista,
você pode ser do candomblé, todas as religiões há, não importa, não importa, porque, vamos deixar claro, a alquimia não está ligada a religião alguma. Né? E não é porque você é alquimista, que você faz estudos de alquimia, que você deixou de acreditar no Deus do seu coração. Né? Não é nada disso. Tá? O alquimista é um homem, uma mulher de muita fé. O alquimista é um crente. Ele acredita por demais em uma força grandiosa, grandiosa, tá? Que criou tudo isso aqui. Criou a terra, os céus, os mares, o universo, criou a nós, criou tudo, 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 tudo aquilo que existiu, existe, que vai existir um dia. Essa força, esse ser poderosíssimo na mente dele é que nós estamos vivendo. Nós vivemos na mente de um ser poderosíssimo, um grande alquimista, um grande arquiteto do universo, que criou tudo isso aqui, que está pensando a gente constantemente. E é por isso que nós estamos vivos. Tá? Então, se você é de alguma religião, ótimo, continue seguindo a sua fé e venha praticar alquimia aqui conosco. Né? Você não vai ter nenhum prejuízo na sua religião, desde que as pessoas responsáveis pela sua igreja, pelo seu templo, pela sua associação espírita, compreendam essa diferença. Vai caber muito de você mesmo, né? Colocar essa diferença para as pessoas que te rodeiam no teu momento de fé, no teu momento de religião, no teu momento de adoração ao ser divino que, tenho certeza, mora no teu coração. Tá? Então, esse é um pressuposto básico do alquimista, que ele não tem que deixar a religião dele. Outro pressuposto básico é que ele deve acreditar no milagre, ele deve acreditar no impossível, ele deve acreditar que acima dele existe um ser que coordena tudo isso, um ser muito perfeito, que foge a, ao rascunho que nós podemos fazer. Tudo isso que nós falamos sobre Deus, sobre qualquer forma de Deus, é apenas um rascunho, é uma imagem muito distante daquilo que ele é. Porque se o homem conseguisse mentalizar Deus, se o homem conseguisse explicar Deus, não seria mais Deus. Porque para explicar isso, o ser humano utiliza o quê? Utiliza o conhecimento que ele tem dentro da física, da química, não é? Dentro do universo, dentro da matéria e dentro do caráter humano. O ser humano não conhece um outro caráter que não seja animal. O ser humano vislumbra, né, a potencialidade da alma espiritual, mental, que transcende tudo isso, mas ele vislumbra. Então, quando ele projeta tudo aquilo que ele é como ser humano, o melhor ser humano do mundo, ele projeta como se fosse Deus. Não é Deus. Tá? Vamos partir desse princípio que já não é Deus. Tá bom? Nós nunca podemos tentar humanizar um Deus e nem endeusar um homem. Isso é uma máxima também muito boa aí na nossa vida. Tá certo? Quem são os alquimistas hoje? Somos todos nós. Todo aquele, toda aquela, né, que na cozinha da sua casa gosta de fazer um prato diferente, gosta de ferver uma água, fazer chá, tomar chá. É aquele, aquela que tem uma hortinha, mesmo que mora em um apartamento, gosta de cultivar algumas coisas, tá certo? O alquimista da alquimia diária. É o que faz o chá, é que esquenta o leite, é que prepara um café, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você gosta de fazer, não que você é obrigado a fazer. Aquilo que você gosta, envolvendo química. Tá? Química, você é um alquimista. Primeiramente, aí, você é um alquimista. Está mexendo com química, a transformação. Tá? Essa química é uma química experimental, que é o primeiro passo para a química interior, que é a mutação interior, que é a projeção do seu pensamento para fazer a transformação alquímica no ambiente que você tem. Tá certo? Esses são os alquimistas de hoje. É fácil, né? Você identificar quem são esses alquimistas. E aqui eu falo sobre os sumérios. Eu fiz um vídeo à parte, eu comecei uma série à parte. Se você não viu, procure aí no meu canal, né? Nós temos sumérios, porque esconderam isso da gente, né? Eu fiz justamente uma série à parte
Porque aqui no curso de alquimia nós estamos falando agora sobre os sumérios. Falamos na outra aula, e vamos falar agora, e vamos voltar a falar depois. Eu acredito que eles foram os primeiros alquimistas, né? Que deixaram algo escrito, uma fórmula por escrito, tá bom? Porque os demais não deixavam, né, nada por escrito. Então, como eles eram sumérios, esses alquimistas, e eles desenvolveram a escrita cuneiforme, ou cuneiforme ou cuneiforme, tá? Que eram em forma de conezinhos, que eram os carimbos, que era aplicada na argila, e depois essa argila era tratada no fogo. Foi essas placas que chegaram até nós, que estão sendo examinadas até hoje, nessa língua sumeriana, ou língua suméria, né, que é uma língua morta parecida, que está nos revelando muito da ciência. Né? Os sumérios, os alquimistas sumérios, eram cientistas. Se você pegar os deuses sumérios e comparar com outras divindades, vamos comparar com o Egito, por exemplo, eu não vou citar nome por nome, apenas o perfil, você vai ter na Suméria deuses mais científicos, deuses mais cientistas do que os deuses egípcios. Você vai ter guerreiros, você vai ter deusas amantes, deusas intercessoras, né? Deusas que advogavam em prol do homem, ou muitas vezes para intermediar os dois clãs, né? Que era o clã do Sol e o clã da Lua, né? E nós temos de um lado da Suméria, nós temos ali os deuses que eram agricultores. E nós temos do lado da Babilônia, por exemplo, a região da Babilônia, né? Nós temos os deuses que eram pastores, mais ou menos assim, na Babilônia, pastores, e na região da Suméria, nós temos os agricultores. Todos eram grandes cientistas, todos eram grandes biólogos e trabalhavam com essa mudança, mutação genética. Enquanto na Suméria eles se dedicavam às plantações, às mudanças é, do DNA, as mudanças genéticas nas plantas, né? Lá na região da Babilônia, aquele clã se dedicava à mudança genética. Eles tinham lá, deviam ter uma bioética, né? Para criar aquilo e não criar outra coisa, não sei, mas devia ter uma bioética com eles, que eram seres muito iluminados. Então, eles desenvolviam mamíferos e todos os tipos de animais, especificamente mamíferos. Eles especializaram-se na mudança genética dos mamíferos. Isso, vamos falar depois dessa alquimia toda que existe, existiu, vai continuar existindo, né? E eles deixaram isso por escrito. Eu estou lembrando aqui que antes dele nós tivemos os acadianos, né? Os acadianos. E agora a arqueologia está descobrindo uma civilização que recebeu o nome de Mohenjo-Daro, Mohenjo-Daro, na Pérsia, está sendo descoberta na Pérsia. Uma civilização que deixou uma língua que, por enquanto, não foi decifrada. Ela não é nada parecida com o que já foi decifrado no mundo todo. Mohenjo-Daro aproximadamente, estima-se que era uma civilização onde nós tínhamos 6 milhões de habitantes. Olha só, chegou a 6 milhões de habitantes. Né? Então, você pensa aí, São Paulo, capital, né? São Paulo, capital, nós temos aí, em São Paulo, 12 milhões de habitantes, né? Tá certo? E aí você pensa uma civilização com 6 milhões, aproximadamente 5 mil anos atrás. Existe uma discussão se eles eram, coexistiram com os egípcios, né? E mais ou menos civilização egípcia, nós tivemos aí 30 dinastias, há 3.700 anos antes de Cristo, as datações, e 332, não falo a memória, assim, de anos após Cristo, quando terminou a civilização egípcia com Cleópatra VII. Tiveram vários Cleópatras, né? Cleópatra VII, que era ptolomaica, descendente de Alexandre o Grande, né? Que deixou o primeiro faraó, que se chamou Ptolomeu, e daí vieram os ptolomaicos
no Egito, mas voltando lá a Mohenjo-Daro, não sabemos ainda se Mohenjo-Daro, os habitantes, coexistiram com os egípcios, não existe uma precisão de data. Mas, voltando aos nossos bons e velhos sumérios, muito velhos, por sinal, eles deixaram por escrito, tá? Eu vou falar na próxima oportunidade com vocês de uma pedra, Pedra do Ingá, que fica na Paraíba, né? Na Paraíba, acho que 90 quilômetros ali de João Pessoa, a Pedra do Ingá. Tem aquela árvore chamada ingazeiro. Quem não conhece ingazeiro, depois procura no YouTube para ver a fruta, né? O pé de ingá, a fruta do ingá. E na Pedra do Ingá, tá certo? Biólogos famosos, cientistas do mundo todo, inclusive do Brasil, já fizeram trabalhos decifrando que aquelas pictogravuras que existem ali naquela pedra imensa, que já foi bem maior, depois, infelizmente, o povo não sabia o que se tratava e andaram quebrando aquela pedra para construir casa, construir pavimento, é uma loucura. Mas foi descoberto até hoje que trata-se do quê? Do desenvolvimento da biologia e do desenvolvimento daquela planta chamada ingá, tá? Das mutações biológicas daquela planta. Ou seja, existe uma explicação ali de como você criar aquela planta de outra planta, de outra semente, de como você criar, fazer surgir aquela planta e fazer com que ela fecundasse. A polinização. Tem toda uma fórmula ali de polinização. Tá bom? Isso é muito antigo, né? A pedra de ingá. Tá? Possivelmente, então, pela informação que eu passei para vocês hoje, que eu tenho, quem mexeu com isso seriam os sumérios, porque nós vimos que os sumérios eram dados a essa parte da agricultura, e eles conseguiam fazer essas mutações genéticas nas plantas. Já os babilônicos, eles se davam mais atenção para a biologia relativa à criação de mamíferos. Quando eu falo criação, é criar mesmo, é desenvolver um mamífero. São técnicas de fertilização, e com as que nós temos agora, ainda não chegamos aos pés do que eles tinham. Tá certo? Então, hoje, nessa aula, nesse bate-papo, nós ficamos aqui. Falamos novamente sobre os alquimistas sumérios. Nós tínhamos comentado já sobre a epopeia de Gilgamesh, que, entre outras coisas, é um grande tratado de alquimia, né? Vale a pena, se você não leu ainda, vale a pena você ler a epopeia de Gilgamesh. E na próxima aula, que vai ser a 7ª, vamos falar sobre a alquimia no Egito, tá bom? O que era a alquimia no Egito, o que eles nos legaram. Vamos falar sobre, obviamente, Tutankhamon, né? Tem que falar sobre Tutankhamon, que foi praticamente um faraó inexpressivo, mas veio à tona porque o esquife dele, né? A casa mortuária dele foi encontrada totalmente não violada, tá certo? Possivelmente, se foi violada, foi muito pouco, mas os ladrões não chegaram até a sala mortuária dele, né? E dali houve aquela descoberta maravilhosa da máscara mortuária dele, do ouro, pesa 22 quilos, se não me falha a memória, muito bem trabalhada, que está lá no Museu do Cairo, no Egito, e foi transferida, ou já vai ser transferida do Museu Antigo para o Museu Destino dos Faraós, que é aquele desfile maravilhoso lá, o desfile de ouro dos faraós, né? A Golden Parade. Tá? Então, vamos falar sim dos faraós, vamos falar da mumificação, que é uma alquimia estudada até hoje, a mumificação que os egípcios faziam, né? A transformação de elementos químicos, os conceitos que eles tinham sobre vida e morte, né? A mitologia deles também empregada na Eneida, que é a criação de Mênfis e de Tebas. E a mitologia em si de Osíris, Ísis, de Horus, Horus do Novo e o Velho, e hoje é só. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês, meu tríplice fraterno abraço,
meus votos de paz profunda, vida longa e próspera. Agradeço bastante a participação. Se você sentir no seu coração de curtir esse vídeo, se você sentir no seu coração de mandar para um grupo que você pertence, de trazer seus amigos, a nossa aula fica mais gostosa, porque as pessoas mandam perguntas para mim. A maioria das perguntas, ela vem chegando pelo meu WhatsApp, eu respondo. Consigo responder na hora, mas eu respondo, a gente acaba debatendo. Já fiz novos amigos aí, através desse canal, por isso que eu achei maravilhoso, né? Estou me relacionando com pessoas aí de todas as partes do mundo, pessoas que eu jamais imaginei que eu iria conversar, né, sobre alquimia, e me mandam comentários, me mandam correções que eu aceito de bom coração, tá? Eu não sou o senhor da verdade, não. A verdade não está comigo, tá? Eu tenho apenas uma partícula dessa verdade e de um estudo que eu procuro aprofundar dentro do meu alcance, do meu limite, para bater um papo com vocês aqui agora. Mas tem gente muito melhor que eu nesse e em outros assuntos. Tem assuntos que eu sou completamente ignorante, tem pessoa que dá de 10 a 0. Tá? Eu estou aqui para facilitar com talvez palavras mais fáceis de serem compreendidas, esse assunto tão complicado que as pessoas colocam, sendo tão complicado que não é, chamada alquimia. Tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado bem e espero que você já esteja colocando em prática um pouquinho daquilo que nós passamos aqui. O Deus que mora dentro do meu coração saúda o Deus que mora dentro do seu coração. Até a próxima aula falando da alquimia no Egito. Até mais.